Treino em Foco responde, e hoje respondendo ao Maurício Leão sobre o EPOC, o consumo excessivo de oxigênio pós-esforço físico. Ele nos questionou quais seriam as variáveis que levariam ao EPOC, é o que nós vamos conversar com vocês hoje. Acompanhe o vídeo de hoje que será bem interessante. Bem, Maurício Leão e demais seguidores do Treino em Foco, EPOC, a sigla americana, do termo americano, porque nós chamamos na língua portuguesa em consumo excessivo de oxigênio pós-esforço físico. Ou seja, nós temos um consumo, entre aspas, anormal de consumo de oxigênio pós-esforço físico, a mais do que o necessário, esse necessário entre aspas. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos um consumo de oxigênio em repouso, como eu estou agora aqui sentado, isso antes de uma atividade física intensa, de um exercício físico intenso. Após o exercício físico intenso ter cessado, o que nós esperamos? Esperamos que o nosso consumo de oxigênio volte a patamares de repouso, já que agora a necessidade de oxigenação do tecido é uma necessidade de repouso. Eu me encontro em repouso, semelhantemente ao que ocorreu antes do exercício intenso que eu acabei de executar. E na verdade eu acabei de executar um exercício intenso. Se vocês estão acompanhando as postagens do Treino em Foco, vocês sabem que nós estamos com uma série sobre o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Eu acabei de gravar 3 programas do HIIT, onde eu participei executando os treinamentos intervalados em alta intensidade. Obviamente, foi só uma pincelada do HIIT, mas se vocês perceberem bem e a câmera puder fechar um pouco, espero que vocês possam perceber que eu estou ainda suado. Tudo bem que é um dia quente, a minha frequência cardíaca ainda está mais elevada do que o normal em repouso e faz aproximadamente uns 20 minutos que nós encerramos o treinamento, as filmagens do HIIT. Mas vocês podem perceber pela minha sudorese, eu ainda estou com um pouco de ventilação acima do normal e a minha frequência cardíaca ainda é acima da de repouso. Isso tudo que eu estou comentando agora, em função das gravações do HIIT que eu acabei de executar, isso representa o EPOC. Eu ainda estou num consumo de oxigênio excessivo além do repouso. Obviamente eu não estou na fase rápida, alta agora do EPOC, estou na fase baixa. Eu estou com um consumo um pouco acima do consumo normal de repouso, mas isso está mostrando o HIIT, Maurício. Nós estamos agora tendo um consumo a mais de oxigênio do que o normal em repouso, pós um esforço físico de alta intensidade, onde nós estamos recuperando, regenerando o organismo em alguns substratos energéticos que nós desgastamos durante o treinamento. Então, esse consumo excessivo de oxigênio pós-treinamento intenso, que também influencia uma elevação da frequência cardíaca que se mantém um pouco mais elevada do que o normal em repouso, ele é uma das repercussões do HIIT. Ou seja, tanto o consumo de oxigênio quanto a elevação da frequência cardíaca está ainda dentro do EPOC, desculpa, não em relação ao HIIT, mas dentro do EPOC, desse consumo excessivo de oxigênio pós-esforço. Então, o que determina esse consumo de oxigênio excessivo pós-esforço? A intensidade do treinamento que eu acabei de executar. Quanto mais intenso e mantendo um volume razoável, maior será o desgaste fisiológico imposto sobre o organismo em treinamento. Quanto maior o desgaste fisiológico imposto sobre o organismo em treinamento, maior será o EPOC, maior será o consumo de oxigênio pós-esforço, maior será a manutenção de uma frequência cardíaca acima do repouso natural e normal. Então, Maurício, essa é uma linha básica que você tem que pensar com relação ao EPOC. Quanto mais intenso, mais forte, mais desgaste fisiológico nós geramos. Quanto maior o desgaste fisiológico gerado, maior a recuperação pós-esforço. E quanto maior essa recuperação pós-esforço, maior a tendência de nós termos um EPOC mais acentuado após o esforço. Logicamente, o que eu estou comentando aqui são linhas gerais. Existem vários detalhes e variáveis que nós temos que pontuar para analisar aprofundadamente o EPOC. Mas aqui eu estou fazendo uma descrição em linhas gerais para vocês. E a prova que eu posso apresentar hoje nessa gravação para vocês é essa sudorese que ainda se encontra na minha face, em função de 3 gravações que nós fizemos no HIIT anteriores, aonde eu participei dessas gravações executando um treinamento intervalado de alta intensidade, no qual, por ser por alta intensidade, gerou um EPOC que ainda está acontecendo de forma bem mais branda do que logo após o treinamento, mas ainda está acontecendo no meu corpo e é em função da alta intensidade do treino. Então, treinamentos no geral de alta intensidade, sendo eles intervalados ou não, terão condições de gerar um EPOC mais significativo no pós-treino. Ok, Maurício? Ok, demais seguidores do Treino em Foco. Lembre bem,
eu pontuei aqui somente aspectos gerais referentes ao EPOC. Fica aí então essa informação, fica aí o Treino em Foco Responde dessa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil a informação e aguardo vocês na próxima quarta-feira em mais um Treino em Foco Responde. Grande abraço, pessoal, até a próxima quarta. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,